Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Lobo e hoje eu vou contar pra você a minha história. Eu sou do interior de Goiás, no Brasil, e a gente veio de uma família muito humilde, né? Onde a gente teve que começar a trabalhar cedo pra conseguir conquistar as nossas coisas. Há 5 anos atrás eu migrei pra Portugal, eu, meu esposo, meu filho e minha sogra, né? Eu era diretora no Brasil de uma multinacional e eu quis vir pra cá desenvolver o meu negócio, que era no nicho de beleza. E chegando aqui a gente encontrou uma realidade totalmente diferente de todas aquelas pessoas que imigram, né? E dificuldades que a gente teve que enfrentar nesse caminho. Por não ter trabalho fixo, por não ter como se sustentar, eu e minha sogra, nós começamos a vender rosas na rua. Meu filho era muito pequeno ainda, ele tinha 4 meses, e então a gente vendia nos restaurantes as rosas. Meu esposo trabalhava nas obras, em restaurantes, a fim da gente conseguir, né, começar a nossa vida num país diferente, né, nesse processo de imigração. O tempo foi passando e as dificuldades foram aumentando. Então nós trabalhávamos vendendo rosas na hora do almoço, na hora do jantar, pelos restaurantes aqui da cidade do Porto, em Portugal. E à medida que a gente ia vendendo e a gente ia conhecendo as pessoas, os restaurantes começaram a nos pedir encomendas, né? Olha, é data comemorativa, é Dia da Mulher, será que você pode me fornecer flores para eu poder oferecer para os clientes? É Dia da Mãe, a gente queria dar um agrado, você pode vir enfeitar a mesa. E a gente então começou ali a ter pequenas encomendas. Até nesse momento a gente não tinha dimensão que era o mercado de flores em Portugal. E nós começamos muito pequenos, eu e minha sogra, nós não tínhamos fornecedores, nós comprávamos as flores de floristas e revendíamos, né? Então a partir do momento que começou a surgir algumas encomendas, nós fomos atrás e conseguimos encontrar fornecedores de flores, aonde nós íamos, fazíamos ali uma pequena compra quando precisava e a gente trazia isso, ia de metro, trazia isso de sacola. Então foi assim uma dificuldade que a gente enfrentou aí no início dessa caminhada. Quando eu ia, né, nos mercados de flores, e a gente comprava tão pouco, que muitas vezes, pelo valor de compra que a gente fazia, eles não faziam a entrega, né? E a gente ia de metro e acordávamos de madrugada para poder estar lá no horário, para poder comprar. E eu via aquelas floristas comprando 2, 3 carrinhos de flores e eu falava, um dia eu vou conseguir, um dia a gente vai comprar essa quantidade de flor. E eu tinha isso como meta, sabe? Como propósito de crescimento. E eu sempre costumo falar que a brincadeira foi ficando séria e as encomendas foram aumentando, a gente foi tendo que criar uma logística ali de atendimento e logo então surgiu a oportunidade da gente criar a nossa primeira loja de flores. Eu lembro até hoje que eu e minha sogra, a gente sentou juntas e ela falou, é isso mesmo? Vamos fazer isso? Por quê? Como a gente se migrou, a gente não deixou nada no Brasil, né? A gente deixou lá, eu acho que era na época R$5.000, R$6.000, e era aquele único dinheiro que a gente tinha, no sentido de, cara, se tudo der errado, a gente tem como recomeçar, a gente volta e pega e tal. Então a gente decidiu pegar esse último respaldo que tinha, né, e investir. E aí a gente investiu numa pequena loja aqui em Gaia, e é onde a gente deu o nome da nossa marca, que foi Florata Flores. Começamos assim pequenos e sempre fazendo tudo com muito amor. A minha sogra ainda continuou vendendo rosas na rua. E depois de um período que a gente já tava com a loja aberta, que a nossa inauguração foi justamente no dia de Valentine's, em 2017, né? Foi quando a gente inaugurou a nossa loja. E à medida que as coisas foram encaminhando, a gente tava muito feliz, só que a minha sogra decidiu voltar pro Brasil. E nesse meio termo, o meu filho ficou doente e eu tive que me dedicar 1 ano em casa com ele, então não tinha como mais eu consegui, né? Meu esposo tinha o trabalho dele, então eu tive que abdicar daquele momento como empresária no ramo de flores e, claro, meu filho era prioridade, então eu fiquei 1 ano em casa com ele. A gente aguardava uma cirurgia, essa cirurgia era uma cirurgia que ele não podia estar resfriado, né, para fazer ela. Então, como que a única forma que teve foi mesmo ficar em casa, abrir mão de sair, de trabalhar, para que ele, né, um país frio, conseguisse aí recuperar a saúde dele. E pronto, 1
ano se passou, as coisas foram se ajeitando, a gente foi enquadrando tudo, meu filho fez a cirurgia dele e depois disso a gente descobriu que o meu filho era portador de uma doença muito rara aqui em Portugal. Foi feito estudos e tal e pronto. E eu como mãe, né, nesse momento, eu queria apenas estar com ele, eu queria apenas colocar ele numa redoma e não deixar ninguém, né, e tal. Então isso foi fazendo muito mal pra mim e pra ele. E meu esposo falou pra mim, não, você precisa procurar alguma coisa pra você fazer, você precisa procurar ocupar sua mente. E aí surgiu então a oportunidade da gente ter novamente, né, de eu dirigir novamente a Florata. O sonho tava lá ainda, a meta tava lá ainda. E aí a gente começou então, depois de 1 ano e meio, novamente o negócio de flores. E era como uma brincadeira, era só pra eu ter alguma coisa pra fazer, era pra eu ter uma mente ocupada. Mas eu sou uma pessoa que sempre gosto de tendências, eu gosto de estudar, eu gosto de ir atrás e claro que com a Florata não podia ser diferente. Então essa brincadeira começou a ficar séria novamente. Eu fui convidada a fazer parte de um grupo de network aqui em Portugal com empresários portugueses e brasileiros e lá sim a minha visão para flores, a minha visão nesse mercado, ela se abriu. Então à medida que eu fui me aproximando de empresários, que eu fui entendendo como que o negócio deles funcionava, nós partilhávamos informações e um dia um dos meus colegas, que eu tenho muito carinho por ele, falou pra mim assim, olha, você sabia que existem plataformas de vendas de flores online, assim como a Uber, que você coloca suas flores e vende e tal? E eu não. Então eu cheguei em casa e comecei a estudar. Eu lembro que eu passei a noite toda assistindo vídeo no telefone, pesquisando sobre essas plataformas, porque eu queria entender mais até onde esse mercado chegava. No início, eu confesso que eu tinha um pouquinho de vergonha de falar que eu era florista, porque por aqui a gente anda e tem várias portinhas abertas, tem várias floristas abertas, então eu não imaginava como que o meu negócio poderia ser colocado ali junto com outros empresários, sabe? Então eu ainda não tinha essa maturidade como empresário, eu não enxergava as oportunidades que esse negócio poderia me dar. Então foi através de muito estudo que eu candidatei, né, a minha empresa, a minha marca para plataformas de vendas internacionais e eles aceitaram a nossa candidatura. Aí eu comecei então a entender que esse negócio ele não era pequeno, que a oportunidade não está focada só em uma loja, que nós podemos sim avançar trabalhando com flores. E pronto, comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver, comecei a estudar, comecei a atender e à medida que eu fui fazendo parte desse grupo de network, que eu fui conhecendo outras pessoas, encomendas foram surgindo. Olha, aniversário da minha mãe, eu queria um presente diferente. Olha, aniversário do meu pai, eu queria algo diferente. E eu sempre fiz a analogia que flores, elas são para todo mundo e que elas são para todos os lugares. Né? Se você observar, se você observar em uma novela, no estúdio, numa casa, tem flores. Se você for em uma clínica que tem flores. Então, assim, quando eu comecei a observar esse mercado, quando eu comecei a observar a importância das flores em todos os lugares, a minha visão se abriu, o meu mundo abriu. Eu falei, não, eu posso avançar mais. Foi aonde eu comecei a desenvolver um atendimento exclusivo para empresas, né? E eu denominei ele com o nome Business. E esse atendimento, ele envolvia empresas, envolvia conhecimentos de funcionários, quando as empresas queriam ali fazer um evento. Então eu comecei a entrar no mercado empresarial com o meu produto, né? Eu fui descobrindo à medida do tempo. Depois disso, nós crescemos ainda mais. A Florata foi convidada a fazer parte de uma loja no centro comercial aqui do Porto e depois nós também abrimos outros estabelecimentos. Então chegou antes, em 2019, foram 3 estabelecimentos que a gente tinha, eram mais de 9 funcionários e então foi uma experiência muito boa de crescimento que a gente teve, aonde hoje eu posso ver os erros e também posso ver os acertos que a gente teve nessa faixa de crescimento, nessa etapa de crescimento. E claro que depois, 2020 veio, 2019, de 2020 veio a pandemia, né? E assim como todo empresário, eu tive que
recomeçar, eu tive que criar estratégias de negócio. Foi aonde nós começamos a apostar no digital. Foi aonde a minha empresa começou a apostar no digital, foi onde eu comecei a vender flores não só para a cidade onde eu estava situada, mas também para cidades vizinhas. E aí eu desenvolvi um método de transporte para essas flores, né? Flor é um produto muito sensível, então você tem que ter técnicas ideais para poder transportar. E chegou um ponto que nós estávamos já exportando até para a Espanha os nossos arranjos. Então, nós conseguimos aí ter uma desenvoltura bem legal no quesito online também da empresa. Só que eu sou daquelas pessoas que eu gosto muito de estudar o mercado, que eu gosto de avançar e que eu sempre quero saber aonde eu posso chegar mais. E chegou um momento em que eu falei, não, hoje eu quero dedicar mais a poder ajudar mais pessoas, não só com o meu produto, né? Não só empregar, não só trazer novas oportunidades, eu quero mais. E foi então, né, que eu decidi vender a minha primeira marca, que hoje continua no mercado, e aplicar esse conhecimento, aplicar essa estratégia para eu poder ajudar outras floristas, né, que assim como eu estão em campos, assim como eu estão procurando desenvolver, estão procurando ajudas de desenvolvimento. E eu comecei então a estudar e decidi então aplicar toda a minha experiência, toda a minha estratégia para esse público. Justamente por ter trabalhado em campo, eu senti muita falta de um acompanhamento, eu senti muita falta de ter alguém que entendesse do meu negócio. Quando eu buscava conhecimento, era muito escasso, né, no ramo de florista. Então eu me senti um pouco sozinha. E diante dessa dor que eu tinha enquanto empresária, diante essa dificuldade que eu tinha com o meu negócio, foi aonde eu descobri a minha missão. Foi aonde eu descobri que eu queria mais, eu queria ajudar outras floristas com o meu conhecimento, eu queria ajudar outras floristas a criarem produtos novos, né, a sair da normalidade que é ter um negócio de flores. É fazer entender o tamanho desse mercado, conscientizar a importância dessa profissão hoje no mercado, né? As flores hoje é algo que as pessoas usam para se comunicar em meio à distância, né? O Covid, ele afastou as pessoas, mas nós temos a opção hoje de entrega de flores. Então hoje eu tenho como missão ajudar outras floristas a avançarem, a descobrirem o seu potencial, a escalar um novo patamar profissional e ajudar então outras floristas a criarem catálogos, a entenderem a importância, né, de sair do tradicional, a importância de você misturar flores com frutas, com chocolates. E é isso, é ajudar a desenvolver essa criatividade. E essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Aline Lobo. E até a próxima. Um grande beijo.